Olá, eu sou Eric e hoje iremos resolver a questão que pede para determinar as tensões nodais do circuito da figura abaixo. Bom, inicialmente, para resolver esse tipo de questão por análise nodal, precisamos identificar os nós. Felizmente, a questão ela já deixou explícito esses nós, que são V1, V2 e V3. V1, V2 e V3. Também, para resolver esse tipo de questão por análise nodal, precisamos conhecer de alguns conceitos previamente, como o de lei de Kirchhoff das correntes, o que é um nó, o que é um supernó, enfim. Agora, dando início à resolução da questão, temos que arbitrar correntes entrando e saindo dos nós. Aqui, no nó V1, nós temos essa corrente entrando, essa corrente saindo, lembrando que eu estou somente arbitrando o sentido dessas correntes aqui. Vou colocar essa aqui saindo do nó. Aí eu vou tentar colocar uma corrente aqui, mas eu não posso, porque eu não tenho como explicitar essa corrente aqui, já que aqui eu tenho uma fonte de tensão, né? Uma fonte dependente, mas não deixa de ser uma fonte de tensão. E quando temos uma fonte de tensão entre dois nós, nós temos um supernó. Então, V1 e V2 a gente vai tratar como um supernó. Daí eu vou deixar aqui já explícito que vamos escrever equações para o supernó V1, V2. Voltando para a imagem, vamos terminar de arbitrar as correntes, né? Aqui eu vou colocar essa também saindo do nó V2. Essa também saindo. Essa aqui entrando. Para acompanhar esse sentido aqui, né? Eu vou colocar essa aqui também chegando no nó V3. Agora, já que... tem essa daqui também, né? Que segue o sentido dessa fonte de corrente. Agora, já que todas as correntes já foram arbitradas, vamos começar pelo supernó V1, V2 e escrever as equações que relacionam, né, essas tensões e correntes nesse supernó. De início, nós temos que entra 1 ampere e entra também 2V0 e que sai V1 menos 0 sobre 4, né? V1 sobre 4 aqui. Também sai essa corrente aqui, que é V1 menos V3 sobre 1. Além disso, sai também outra corrente, que é aqui, que é V2 menos 0, né, porque o terra está aqui, V2 menos 0 sobre 1, que é somente V2 sobre 1, ou então V2. Lembrando que isso aqui é corrente, né? E na verdade é V2 sobre 1. Aqui eu tenho tensão, aqui eu tenho resistência, e tensão dividido por resistência da corrente. Bom, seguindo aqui, né, para arrumar essa equação aqui em preto, precisamos explicitar quem é V0. Né? V0 é V1 menos V3. V1 menos V3. Temos V0 aqui, né, e é esse nó menos esse nó. V1 menos V3. E assim, né, simplificando tudo, após substituir o valor de V0 aqui, nós temos o seguinte resultado, a seguinte equação. 3V1 menos 4V2 menos 4V3 é igual a menos 4. Essa aqui vai ser nossa primeira equação. E ainda nós temos que, do supernó, né, aqui, nós temos que V2
menos V1 é igual a 4 e 0. Note que é V2 menos V1 porque o mais está para esse lado de cá e o menos está para esse lado de cá, certo? Então, temos essa outra equação aqui, V2 menos V1 igual a 4 e 0. Só que quem é I0? I0 é essa corrente aqui. Então, I0 é V3 menos 0 sobre 4, ou seja, V3 sobre 4. Ficando V2 menos V1 igual a 4 V3 sobre 4, que vai dar V3. Então, a outra equação que nós temos é V2 menos V1 igual a V3. Essa é a nossa segunda equação. Bom, então, nós já temos, né, duas equações. Essa e essa. Agora, vamos trabalhar com o nó V3, já que já trabalhamos com o supernó V1, V2. Então, do nó V3, nós temos o seguinte. Nós temos que entra essa corrente aqui, que é 10 volts, que está aqui, né? Menos V3 sobre 2. Então, nós temos 10 menos V3 sobre 2, mais, o que está entrando também? Essa corrente aqui. E essa corrente aqui é V1 menos V3 sobre 1. Então, V1 menos V3 sobre 1. Agora, o que está saindo desse nó? Já que já colocamos para a equação duas correntes entrando. Agora, temos essa saindo e essa saindo. Assim, agora colocando as correntes que estão saindo do nó, nós temos o I0, né? Que já sabemos que é V3 sobre 4. E temos também essa corrente aqui, que ela já é definida por essa fonte de corrente, essa fonte dependente, e o valor dela é 2V0. Então, 2V0. Daqui, já sabemos que V0 é igual a isso aqui, né? Então, substituindo, nós vamos ter que 4V1 menos V3 é igual a 20. E essa aqui é a minha equação 3. Então, agora, explicitamente, nós temos as equações que relacionam o supernó V1, V2 e a equação que relaciona o nó V3. Dando continuidade agora para resolver essas equações, nós podemos substituir a equação 2 na equação 1, né, isolando V2, e assim teremos o resultado de V1 mais 8V3 igual a 4. Chegando em mais uma equação, a equação número 4. Daí, resolvendo um sistema de equações com as equações 3 e 4, nós obtemos os seguintes resultados. 4V1 menos V3 igual a 20 e V1 mais 8V3 igual a 4. Assim, nós temos que V1
é igual a 164 sobre 33 volts e V3 é igual a menos 4 sobre 33 volts. E V2? V2, como a gente já sabe, né, daqui dessa equação 2, a gente pode extrair que V2 é igual a V1 mais V3. E somando V1 mais V3, nós temos que o resultado de V2 é 160 sobre 33 volts. Portanto, o resultado da questão das tensões nodais V1, V2 e V3 são esses aqui de amarelo.